Irmãos, nós vamos hoje abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos, com a graça do Senhor, na semana que vem, retornar ao livro de Eclesiastes, mas hoje eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e nós vamos fazer uma leitura que se inicia no versículo 12 e segue até o versículo 19. Na verdade, a gente vai ler até o versículo 21, mas nós vamos nos concentrar, a nossa exposição vai se concentrar dos versículos 12 ao 19. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21, nos concentrando especialmente nos versículos 12 a 19. Leamos assim a palavra de Deus. Ouça com fé a palavra do Senhor. Ela nos diz assim, Romanos 5, a partir do versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos, nesse momento, orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor, a graça do Senhor, para compreendermos o que a Sua palavra nos diz. Senhor nosso Deus, nós compreendemos, Deus, as nossas limitações diante da Tua palavra. Nós reconhecemos que naturalmente os nossos olhos não conseguem compreender a beleza e a glória daquilo que o Senhor nos disse nela. Mas compreendemos também que o Senhor, Deus, pode iluminar os nossos corações, as nossas mentes com o Teu Santo Espírito. Pode nos fazer compreender o que a Tua palavra nos diz, e é exatamente isso que nós te pedimos, Pai. Nos ajuda a compreender a graça de Cristo, o triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Nos ajuda a perceber o tamanho do nosso Salvador. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber a graça do Senhor Jesus Cristo, a Sua justiça, a Sua obediência, a Sua obra maravilhosa. Ilumina, Senhor Deus, os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido da carta de Paulo. Alguns autores vão até dizer que esse é o texto pivotal, né? Ou seja, é o principal texto da carta aos Romanos, do qual todos os outros derivam. A verdade é que nós não sabemos se esse é o principal texto ou se esse é o texto base de toda a carta, mas nós sabemos que de fato ele é um texto muito importante. Ele é um texto importante para a carta de Paulo aos Romanos, ele é um texto importante para toda a Escritura, porque ele mostra dois homens em comparação aqui. Ele compara um primeiro homem, ele compara esse primeiro homem com o segundo homem, esse primeiro homem chamado Adão, o segundo homem chamado Cristo Jesus,
Ele compara dois homens, duas histórias, duas obras, duas consequências para as nossas vidas. E é importante, irmãos, perceber a importância desse texto, não só em termos literários, ou seja, não só para a carta de Paulo aos Romanos, não só para a Bíblia, mas é importante perceber a importância desse texto para a nossa vida. Porque as implicações ou as realizações desses homens vão trazer transformações para as nossas vidas e para a vida de todos os homens que já passaram ou que ainda vão passar por esta terra. O que esses homens fizeram, o resultado das obras desses homens, ainda hoje transformam vidas, ainda hoje transformam a nós. Por isso esse texto, de fato, é um dos textos mais importantes que nós poderíamos meditar nessa carta. E é interessante, irmãos, porque apontar um tema para a carta de Paulo aos Romanos é difícil. Não é uma tarefa simples, porque ele fala de muita coisa. É uma carta que fala de muitas coisas diferentes, e vários temas diferentes. Mas se a gente pudesse falar de um tema que sempre vem e volta, um tema que sempre está voltando à tona, nós poderíamos pensar no tema muito simples do justo vivendo pela fé, da justificação pela fé. Esse tema pode ser encontrado nos primeiros capítulos, no meio da carta e no final da carta, porque ele sempre volta. Por mais que Paulo mude de assunto e trate de questões diferentes, ele sempre volta a falar desse tema, desse assunto da justificação pela fé. E é importante então perceber que o texto que nós acabamos de ler também se relaciona com a justificação pela fé, também fala disso. O capítulo 5, irmãos, que nós acabamos de ler, ele começa um novo momento na carta do apóstolo Paulo. E aqui nós vimos que esse capítulo 5 está logo depois de Paulo concluir a sua discussão sobre Abraão e sua fé justificadora. Lembra que a justificação pela fé sempre volta à tona nas cartas de Paulo? Isso acontece no capítulo 4. Porque no capítulo 4 o apóstolo vai falar da história de Abraão. Vai nos lembrar da história de Abraão. Mas isso tem um propósito. Ele nos lembra da história de Abraão para falar sobre como Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, a história de Abraão é um exemplo de justificação, porque ele está falando sobre justificação e vai continuar falando sobre isso no capítulo 5. É interessante que esse capítulo 5, em resumo, apresenta a afirmação de esperança da nossa salvação e pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 5, nos mostra a obra da justificação por meio da fé em Jesus Cristo, na sua reconciliação que nos foi dada por meio do amor de Deus. E a segunda parte que nós lemos, do versículo 12 ao 21, nos mostra o grande contraste entre as obras de dois grandes homens, Adão e o Senhor Jesus Cristo. Nessa última parte que nós lemos, Paulo vai relacionar esses dois homens e relacionar ele como representantes da raça humana. Isso é interessante porque o autor chamado John Moore, ele nos diz que os versículos 12 a 21, nesses versículos o apóstolo desenvolve a analogia entre Adão e Cristo. Adão na qualidade de cabeça, representante de toda a raça humana, e Cristo na qualidade de cabeça, representante da nova humanidade. A gente vai perceber isso muito bem. Mas agora nós já podemos introduzir o fato de que nós não estamos falando de dois homens qualquer. Nós não estamos falando de homens que vêm e que vão assim nas nossas vidas, como vários outros. Nós estamos falando de homens importantes, representantes de toda a humanidade. Não é exagero, então, lembrar que esse texto, de fato, serviu como um dos principais textos para a compreensão da obra de Cristo como mediador da aliança da graça. É por isso, irmãos, que nós veremos hoje como o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, ele triunfa sobre o pecado e sobre a morte. Nós veremos isso em três momentos. Primeiro nós veremos o reinado da morte, o reinado do pecado, por meio do primeiro homem. Depois nós veremos que Cristo triunfa sobre a morte pela sua graça. E por fim nós veremos que Cristo triunfa sobre o pecado, por meio da sua justiça. Nós veremos, irmãos, que Jesus, como segundo Adão, ele triunfa sobre o pecado e sobre a morte. E para compreender isso, nós precisamos primeiro compreender e entender o reinado da morte e do pecado que vieram por meio do primeiro homem, chamado Adão. Olhe, observe que a sua passagem começa com o portanto. É assim que Paulo inicia. Ele nos informa então que aquilo que ele está para dizer se relaciona com aquilo que ele acabou de falar anteriormente. É difícil a gente entender a que texto ele está falando aqui,
porque ele fala portanto e continua falando, mas a gente não sabe exatamente o que ele está querendo dizer com esse portanto, a que parte da carta ele está se referindo. Mas o que a gente pode entender com certeza é que aquilo que ele vai falar agora está sendo construído a partir de tudo aquilo que ele já desenvolveu na sua carta, a partir da sua consciência de justificação pela fé. E de maneira interessante, irmãos, o versículo 12 nos traz uma comparação que não termina. Observe o versículo 12 quando nos diz assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A nossa tradução talvez dificulte um pouco perceber isso, mas no versículo 12 a gente tem uma comparação que não termina. E parece ser estranho isso, porque Paulo começa uma comparação, mas não termina a comparação. Ele diz, portanto, assim como, mas ele não conclui assim como, ou assim também. A razão disso, irmãos, é que no texto original, a expressão que é traduzida aqui por assim também, na continuidade do versículo, quando ele diz, assim também a morte passou a todos os homens, não traz a conclusão do início. A gente pode pensar que, quando ele diz assim como, assim também, ele está concluindo a sua história, mas não. A verdade é que essa expressão que é traduzida por assim também, pode ser traduzida simplesmente como assim. Ou seja, ele ainda está trazendo a consequência da primeira comparação. O que Paulo faz aqui? Paulo começa uma comparação, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele abre um parêntese, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele abre um parêntese e só vai voltar para o que ele falou agora, no versículo 15. E a gente pensa, mas que coisa estranha. Paulo começa com comparação, abre um parêntese, muda um pouquinho de assunto, para só depois voltar e terminar o que ele está falando. O motivo, irmãos, dessa necessidade de abrir um parêntese, a gente não sabe ao certo. Mas tenha paciência e tenha calma, porque a comparação está incompleta nesse momento, mas o pensamento de Paulo não. Ele tem boas razões para parar a sua comparação, falar de outra coisa e depois, só depois, terminar aquilo que ele começou. Então tenha paciência, perceba que ele começa, que ele vai terminar e a gente vai chegar lá. Paulo, então, ele sabe onde quer chegar e nós chegaremos pela graça do Senhor. E olhando, irmãos, o início dessa comparação, a gente já começa a entender algumas coisas aqui. Olhando essa comparação, a gente começa a notar que há um personagem aqui, o primeiro homem chamado Adão, que ocupa um papel de destaque. Porque ele diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo fala de um único homem, um só homem. E ele diz que por esse único homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E certamente não há segredo aqui. Paulo está falando de um homem que nós sabemos quem é muito bem. Adão, o primeiro homem, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o primeiro filho de Deus, que foi criado ainda em Gênesis capítulo 1. E nós nos lembramos daquilo que Paulo está falando aqui. Paulo está falando daquele homem que foi criado em Gênesis no capítulo 1, mas que logo no capítulo 3 caiu em pecado, caiu em transgressão. Nós lembramos muito bem que a condenação da morte foi prometida ali, porque Deus disse, olha Adão, você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer, no dia que você comer, você vai morrer. E o que acontece? Nós lembramos também, ele come e ele morre. Isso é confirmado no versículo 14 de Romanos, quando nós lemos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele está falando de Adão, ele está falando da sua transgressão, ele está falando da morte prometida a Adão ainda no jardim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez uma aliança com esse homem, uma aliança que consistia em um princípio simples: se você obedecer a minha palavra, você vai viver, mas se você desobedecer a minha palavra, você vai morrer. Essa aliança, irmãos, entre Deus e Adão, os irmãos já sabem, é chamada de pacto das obras, porque ela possuía uma condição perfeita, a obediência perfeita. Adão deveria obedecer perfeitamente, não havia ninguém para interceder por ele, não havia ninguém para entrar no lugar dele, era ele perfeitamente que deveria obedecer. Ele possuía uma ordem, ele possuía uma condição, ele possuía uma maldição, se caso desobedecesse. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia da vida que ele teria, ele sabia da morte que ele também teria. Ele não foi enganado por Deus, ele sabia de todas as coisas.
Nós sabemos o que aconteceu ali. Ele comeu e por conta disso ele morreu. Por meio do seu pecado, por meio do pecado de Adão, ele morreu. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que a situação é mais grave do que a gente pode imaginar. Porque no versículo 12 ele diz que por meio desse homem, por meio desse Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Não somente isso, a morte passou a todos os homens. Perceba que Paulo está mostrando para a gente que as consequências daquilo que Adão fez é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque a sua consequência, a consequência do pecado dele, não é só para ele. Mas Paulo está nos dizendo que a consequência do seu pecado fez com que a consequência do seu pecado é para o mundo inteiro, é para nós. O seu pecado fez com que todo o mundo pagasse também. Paulo nos diz que o pecado entrou por meio de Adão e por meio dele a morte passou a todos os homens. E aqui, irmãos, talvez esse seja o ponto mais difícil dessa passagem, mais complexo, e por isso eu gostaria de gastar um tempo com os irmãos nesse momento. Porque nós temos aqui um ponto fundamental que nos ajuda a compreender a comparação que Paulo está desenvolvendo. Paulo está falando de como o pecado entrou no mundo. Paulo está falando de como as coisas são como são. Paulo está nos dizendo, olha, você vê as coisas como são no mundo, você vê a morte, você vê os assassinatos, você vê os roubos, você vê tudo de ruim que acontece no mundo. Há uma razão para isso, foi porque um homem pecou e o pecado entrou no mundo. Paulo fala da entrada do pecado e das suas consequências universais. Como Murray resume muito bem, a morte entrou pelo pecado de um só homem e permeou a raça humana através do pecado de todos. A grande questão é, Paulo nos diz que todos pecaram. Ele diz que o pecado passou a todos os homens porque todos pecaram. A grande pergunta é, como assim todos pecaram? Em que sentido todos pecaram? A resposta para essa pergunta, irmãos, tem ocupado a mente da igreja ao longo de muitos anos. E muitos caminhos têm sido escolhidos por grupos diferentes. Alguns, por exemplo, vão nos dizer que porque muitos pecaram, no versículo 12, significa que todos individualmente pecaram livremente. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo estaria dizendo que a morte passou a todos os homens porque todos escolheram livremente pecar contra Deus. Essa posição, irmãos, é adotada por muitos que ao longo da história desse mundo, ao longo da história da igreja, têm duvidado da depravação do homem, têm duvidado do pecado, têm duvidado da natureza pecaminosa, pecadora que o homem já nasce. Muitos então têm usado esse texto para dizer que todos pecaram e que essa é a razão do mundo ser pecador. Ou seja, nós só somos pecadores porque nós escolhemos pecar contra Deus. Se nós não escolhêssemos pecar contra Deus, nós não seríamos pecadores. Isso parece fazer sentido para a gente, mas não é isso que Paulo está dizendo. Muito pelo contrário. Eu gostaria então de demonstrar para os irmãos na palavra de Deus que há muitos problemas com isso. Primeiro problema é que o apóstolo Paulo ele cita explicitamente por várias vezes a condenação da morte vindo sobre a humanidade, reinando sobre a humanidade por causa do pecado de um só homem. Essa é a estrutura do texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, entre os versículos 15 e 19 de Romanos 5, ele cita pelo menos 5 vezes essa afirmação de que por meio de um só homem veio o pecado sobre o mundo. É por meio da transgressão de um único homem que a condenação e a morte chegam a todos nós. Além disso, pensar que a frase porque todos pecaram fala dos pecados individuais e voluntários de cada homem é ir contra a comparação desse texto. Porque em todo o momento Paulo compara dois homens aqui. Paulo está comparando dois homens aqui. E o que esse carro de som nos mostra, falando sobre a morte, é exatamente a consequência do pecado. E esse homem que morreu, não morreu por conta dos seus próprios pecados individualmente. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui tão claramente. Porque seria estranho pensar que Paulo está comparando dois homens, Adão e Jesus Cristo, e logo depois ele vai falar dos pecados de cada um individualmente. Não, Paulo não está fazendo isso. Paulo não está lhe dizendo que você morre, que você é condenado por conta dos seus próprios pecados individuais. Não é só isso. A situação é mais grave do que a gente pensa.
Você não é condenado por conta das suas próprias escolhas. Não é tão simples assim. Porque se fosse dessa forma, seria muito mais fácil a vida de muitos homens. Porque aqueles que escolheram pecar morreriam, mas aqueles que não escolheram pecar viveriam. Aqueles que vivessem dignamente diante do Senhor, aqueles que não pecassem, alcançariam a salvação. Mas Paulo está falando, irmãos, de algo muito mais sério do que isso. Nós podemos compreender que Paulo está falando de um pecado que é atribuído, que é imputado, que é colocado sobre todos os homens. E há algumas razões para a gente perceber isso. Primeiro, os versículos 15 a 19 nos mostram que o domínio da morte sobre a humanidade tem seu fundamento na transgressão, no pecado de um único homem. Veja, Paulo está nos dizendo que a condenação e a morte vêm sobre todos nós, sobre toda a humanidade, por causa do pecado de um único homem. A gente não pode acreditar que Paulo esteja falando de duas coisas diferentes. Primeiro, da morte por meio de pecados particulares de cada um, e depois da condenação da morte pelo pecado de um único homem. Não faz sentido. A passagem, irmãos, é uma unidade. O versículo 12 depende dos versículos que vêm logo depois dele. Desta forma, a gente pode concluir muito bem, de acordo com todo o contexto da passagem, que quando Paulo nos diz que todos pecaram, e ele está falando aqui de todos pecaram e de uma só transgressão, Paulo está falando do mesmo evento. Quando Paulo diz que todos pecaram e que o pecado entrou por meio de um só homem, ele está falando do mesmo momento, da mesma situação, do mesmo ponto da nossa história. Ele está falando de Gênesis 3, ele está falando da história de Adão, ele está falando do seu pecado, ele está falando de como aquele homem comeu do fruto proibido e caiu em transgressão. Naquela queda, o pecado entrou no mundo. Naquele momento, a morte passou a todos os homens. É isso que Paulo está nos dizendo, porque naquele momento todos nós pecamos. No pecado de Adão, todos nós pecamos com ele, porque ele era o nosso representante ali. A gente poderia pensar, por exemplo, nos nossos dias, na situação de guerra. Quando um presidente declara guerra em nome da nação, não é só o presidente que entra em guerra. Toda a nação, toda a população entra automaticamente em guerra contra qualquer outro país. Foi isso que aconteceu com Adão. Na verdade, mais grave do que isso, quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, todos nós nos tornamos culpados com ele, todos nós nos tornamos pecadores com ele. Como Paulo pode afirmar tudo isso? Com que base Paulo nos diz tudo isso? Paulo está nos dizendo tudo isso por conta da aliança que Deus fez com Adão. Porque naquela aliança, Adão era o nosso representante. Ele era o representante dele, da sua esposa e de todos os seus filhos. Quem são os filhos de Adão? Todos nós. Adão era o representante de toda a sua descendência, porque Deus fez aliança com ele. E nele e nessa aliança estavam representados a sua esposa, os seus filhos, a sua descendência. Toda a humanidade caiu com ele. Toda a humanidade se tornou pecadora com ele. Toda a humanidade conheceu a morte com ele. Não foi só Adão que morreu. É interessante que o puritano chamado Thomas Boston, quando ele comenta a respeito da queda, do pecado de Adão, ele vai mostrar como Adão ele quebrou todos os 10 mandamentos no único pecado, no ato de comer do fruto. E ele então vai comentar sobre o 6º mandamento, quando ele comenta a respeito da morte, do pecado não matarás, do mandamento não matarás. E quando ele comenta sobre esse pecado, sobre esse mandamento, na verdade não matarás, ele cita a passagem de Gênesis e diz: quem é o maior assassino senão Adão, que com só um ato matou toda a humanidade? É exatamente isso que aconteceu. Adão é o maior assassino da história, porque com um só ato ele matou toda a humanidade, porque ele trouxe a morte sobre toda a humanidade. A propagação, irmãos, do pecado passa de geração a geração por meio da descendência natural. Todos aqueles que são nascidos naturalmente são pecadores, como Adão foi. O representante da humanidade no pacto feito com Deus é Adão. Nós estávamos representados nele. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, versículo 22, em Adão todos morrem.
É em Adão que nós morremos. É em Adão que nós conhecemos a condenação e a morte. E aqui você precisa compreender algo muito importante. Não pense que a sua justiça, não pense que a sua vida de retidão é suficiente para agradar a Deus. Não pense que você pode obedecer a Deus e pode viver uma vida santa diante dele sozinho. Não pense que você pode agradar a Deus com a sua obediência, com a sua vida sem pecados. Porque por mais que você imagine que seu pecado é pequeno, eu preciso lhe dizer, você não é condenado somente por conta do teu pecado. Você é condenado porque você já nasceu pecador. É muito mais sério do que isso. Quando você nasceu, o escrito de condenação já estava sobre você. Quando você nasceu, a dívida já existia. O pagamento já deveria ser realizado. A condenação já estava proclamada. Não adianta achar que seu pecado é pequeno. Não adianta achar que você é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom profissional, uma pessoa honesta. Não adianta. O escrito de dívida já existia mesmo antes de você nascer. Veja o que Paulo vai nos dizer então nos versículos 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em Adão todos pecaram, todos caíram, todos se tornaram culpados. É com essa base que o apóstolo então continua falando nos versículos 13 e 14. E aqui ele continua confirmando com essas palavras, nos versículos 13 e 14, a verdade de que a morte e o pecado reinaram sobre toda a humanidade por meio de um único homem. Veja que primeiro ele afirma que o pecado já estava no mundo mesmo antes da lei ser dada. Isso é interessante. Tente compreender aqui o raciocínio de Paulo. Primeiro ele diz que o pecado, que o pecado já existia no mundo mesmo antes da lei ser dada no Sinai, lá no livro de Êxodo. Isso é claro pelo fato revelado no versículo 14. Veja, versículo 14 nos diz que a morte reinou entre Adão e Moisés. E o raciocínio é simples. O que Paulo está querendo mostrar é simples. Ele está dizendo, olha, pense antes mesmo de existir os 10 mandamentos. Pense antes de existir a lei de Deus que foi dada a Moisés lá em Gênesis. Lá em Êxodo, perdão. Mesmo antes disso, mesmo antes dos 10 mandamentos, mesmo antes da lei de Deus, já existia pecado no mundo. Por que existia pecado no mundo? Porque a morte reinou entre Adão e Moisés. Se havia morte, é porque havia pecado. É isso que Paulo está dizendo. Olha, perceba que antes de existir lei, já existia pecado. Porque a lei já estava gravada no coração do homem. A maior prova de que havia pecado e de que havia culpa é porque antes da lei ser dada já existia a morte. Isso é interessante porque as genealogias de Gênesis são assim, não é? Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós percebemos que há uma diversa genealogia e sempre elas terminam da mesma forma. Fulano morreu e nasceu ele, morreu e deixou filhos e filhos, morreu e deixou filhos e filhos. Porque há uma razão para isso. Reinou o pecado mesmo antes da lei ser dada. Reinou a morte mesmo antes da lei ser dada. Por isso as pessoas morriam, por causa do pecado. Não há maior prova das consequências do pecado do que essa. Todos morrem mesmo antes da lei. A morte sobreveio até mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão. E aqui veja que interessante, Paulo está nos dizendo que a morte veio até mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. E há uma razão para isso. Porque veja que coisa interessante. Adão, ele pecou numa lei clara. Ele sabia qual era a lei que ele deveria obedecer. Ele sabia que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Paulo está te levando para uma outra situação. Ele está dizendo, olha, perceba que tem um homem chamado Adão, que ele pecou quando havia a lei e ele conhecia a lei. Agora perceba que a partir desse homem reinou a morte, mesmo quando não existia a lei e os homens não pecaram à semelhança dele. O que ele está querendo dizer? Está dizendo, olha, aqueles que pecaram de Adão até Moisés
não pecaram de maneira tão grave como Adão pecou. Por quê? Porque eles tinham a lei no coração, mas eles não tinham a lei escrita. Adão não. Adão, além de ter a lei no coração, ele tinha a lei clara, dita a ele. Então ele está dizendo, olha, lembra que até mesmo quando não havia lei, até mesmo quando os homens não pecaram, à semelhança de Adão, ainda assim eles morriam. Paulo está querendo mostrar e provar que não é por causa do seu pecado que você vai morrer um dia. Não é só por causa dele. É por causa do pecado de Adão. Ele está dizendo, olha, se você pensar, mesmo quando não existia lei, as pessoas morriam. Mesmo quando as pessoas não pecavam como Adão, as pessoas morriam. Não é pelos nossos pecados somente que nós vamos morrer um dia. Não é pelos nossos pecados somente que nós somos condenados. É pelo pecado de Adão, e Paulo está se esforçando para nos ensinar isso. Paulo não está dizendo que não havia lei antes do Sinai, ele sabe disso. O fato de existir a morte é um fato de que existia, é uma indicação de que existia pecado. E se existe pecado é porque existe lei. Existia lei, sim, no coração dos homens, mas não existia a lei como Adão conheceu. Mas mesmo assim, mesmo quando não existia a lei que Adão conheceu, mesmo quando os homens não pecaram como Adão, ainda assim havia morte. Por que havia morte? Se o pecado não era tão grave como o de Adão? Porque o pecado de Adão pesava sobre eles. Essa é a razão por que os homens morriam. Porque mesmo que eles não pecassem como Adão, eles morreriam como Adão. Porque o pecado dele, daquele homem, pesava sobre eles. Nós podemos dizer e aplicar isso aos nossos corações. Ainda que não houvesse lei, ainda que os nossos pecados não fossem ou não sejam tão graves como o pecado de Adão, ainda assim nós somos pecadores e nós vamos conhecer a morte por meio do pecado de Adão. Porque esse é o reinado do pecado e da morte. Nós carregamos a culpa desse homem, nós carregamos o seu pecado em nossos ombros, em nossas costas. Adão nos representava. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecado. Em Adão nós estamos perdidos. Em Adão nós estamos sem esperança. Em Adão nós somos culpados. Mas a boa notícia é que Paulo não termina a passagem dessa forma. Porque ele nos ensina que há um homem, um segundo Adão, que triunfa do pecado e sobre a morte. Nós veremos isso a partir do versículo 15, quando Paulo vai terminar a comparação que ele começou. Quando ele vai nos ensinar que Cristo triunfa sobre a morte pela sua graça. Veja o final do versículo 14, que nos diz que o primeiro homem, Adão, era um tipo, era uma prefiguração daquele que viria. E aqui esse versículo introduz ou retoma a comparação que Paulo iniciou lá no versículo 12. Paulo vai nos dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, aí ele diz, olha, um segundo homem é prefigurado por esse primeiro. E nos versículos 15 ele vai nos dizer quem é esse homem e o que esse homem faz. Como o texto aqui nos deixa claro ao longo das suas palavras, Paulo está montando uma estrutura de analogia. E a primeira comparação, irmãos, é tão clara quando nós vemos no versículo 15 as seguintes palavras. Leia comigo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem, de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E que veja a analogia aqui muito claramente exposta. É interessante que ao longo dos versículos 15 a 19, algumas frases são repetidas. Por exemplo, um homem através de um, para todos os homens. Ele está mostrando como é semelhante a Adão e Cristo. Por isso que ele vai repetindo até mesmo as mesmas palavras. Ele está dizendo, olha, a mesma coisa que eu falei de Adão, eu posso falar de Cristo. Só que de maneira muito diferente. E observe que Paulo ele começa falando assim, ele diz, todavia não é assim. E aqui a gente já começa a perceber as diferenças na comparação. Ele está dizendo, olha, há sim semelhanças entre Adão e Cristo, mas há uma diferença fundamental. Ele está dizendo, olha, esses homens são semelhantes no papel que eles ocupam? São. Eles eram nossos representantes? Sim. Mas um não é como o outro. Porque essa diferença, irmãos, está na superioridade da abundância da graça de Deus em Cristo sobre o pecado e sobre a morte.
Paulo nos diz aqui que o dom da graça, o benefício da graça, não é como a ofensa, não é como a transgressão. E a razão, irmãos, disso é porque a transgressão de um só homem, Adão, muitos morreram, mas a graça de um só vai trazer muitos sobre a vida, muitos à vida. É interessante que Paulo vai repetir essa palavra, abundantes, abundantes, porque ele vai mostrar claramente como a graça de Deus é muito superior ao pecado de Adão. Por isso que ele vai falar de abundância. E se no início, irmãos, nós temos demarcado a diferença entre Adão e Cristo, na continuidade desses versículos nós percebemos que essa diferença se apoia em um elemento de crescimento. Porque o apóstolo ele não está comparando iguais. Ele não está comparando personagens iguais, de valor igual ou de obras iguais. Ele está comparando personagens que são totalmente diferentes na proporção da obra que eles realizam. Porque as obras de Cristo não produzem simplesmente uma contraposição às obras de Adão, mas uma vitória abundante. Elas são infinitamente superiores, porque a transgressão de Adão não pode ser comparada com a graça de Cristo. É verdade que todos nós morremos por causa do pecado daquele homem. Mas Paulo também está nos ensinando que é verdade também que Jesus demonstra uma graça muito superior. É para ressaltar essa superioridade que Paulo escolhe essas palavras abundantes aqui. E no versículo 16, então, o texto começa a nos apresentar, ou continua apresentando, a superioridade dessa graça. Veja comigo, porque nesse texto ele vai nos dizer uma diferença fundamental entre a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus e o pecado de Adão. Veja, o dom, entretanto, não é como no caso em que um só pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Veja que há uma diferença aqui entre a procedência e o propósito das obras de ambos. Porque a procedência de um é diferente da outra e o propósito é diferente. Como a gente pode ver nos versículos 15 e 16, Paulo está mostrando a diferença entre Adão e Cristo. E no versículo 16 nós temos um contraste aqui no julgamento e da graça. Julgamento e graça são contrapostos aqui. E aqui nós aprendemos que nós podemos igualar a graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as obras de Adão produziram julgamento, vindo apenas de uma única transgressão. Adão só pecou uma única vez para condenar toda a humanidade. Só um pecado de Adão foi suficiente para nos condenar plenamente. Mas aqui está a diferença entre Adão e Cristo, porque se o único pecado de Adão foi suficiente para condenar todos nós, a graça de Cristo não é só sobre um único pecado, mas sobre todos os nossos pecados. Lembra que eu venho falando que não é só pelos seus pecados que você vai ser condenado, mas pelo pecado de Adão, porque você já nasceu pecador? E aqui perceba o que Paulo está falando. O pecado de Adão gerou a culpa pelo seu pecado sobre todo mundo. Mas por causa do seu pecado, nós nos tornamos pecadores e nós pecamos também. A graça de Cristo Jesus, então, é tão maravilhosa que Ele não só tira a culpa que nós temos do pecado de Adão, mas Ele tira até a nossa própria culpa, dos nossos próprios pecados. Ou seja, a graça de Jesus Cristo procede de muitas transgressões para a justificação, não de um único pecado. É como se a gente tivesse, ao nascer, já uma dívida enorme, e ao longo da nossa vida a gente fosse aumentando essa dívida. E Jesus Cristo, então, em sua graça, dissesse: eu não vou apenas pagar pela dívida que você já nasceu devendo, mas eu vou pagar até mesmo por a dívida que você acumulou e acrescentou àquela que você já tinha. A graça de Cristo é infinitamente superior ao pecado de Adão, porque ela não paga só o pecado de Adão, mas ela paga o pecado de Adão e todos os nossos pecados. A graça de Cristo Jesus procede de muitas transgressões cometidas por todos nós. Ele não pagou o preço por uma única transgressão. Se um único pecado foi suficiente para nos condenar, não seria suficiente Jesus Cristo morrer apenas por um único pecado. Ele precisava morrer por todos os nossos pecados, e foi isso que Ele fez. E essa é a maravilhosa graça de Cristo Jesus, muito superior ao pecado de Adão e às consequências do pecado de Adão. O pecado de Adão nos condenou, mas a graça de Cristo Jesus nos justifica, nos perdoa dos nossos pecados.
Por meio da sua obediência, da sua obra, nós temos a salvação. É por esse texto e por outros que o nosso breve catecismo afirma que na justificação, Deus perdoa os nossos pecados. Porque na justificação nós temos os nossos pecados perdoados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque por meio do dom da graça do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados e o julgamento da morte é anulado. Nas palavras de Seifried, ele diz: o Cristo humano não é outro senão Deus agindo em sua graça, conquistando os nossos pecados e a morte como nosso Senhor. O versículo 17 então nos apresenta a superioridade do reinado da graça e o dom da justiça em Cristo em relação ao reinado da morte. Veja, ele continua dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mais uma vez ele fala da transgressão de um só, mas agora é ressaltado a consequência dessa transgressão: a morte. Nós já temos visto isso. Por meio do pecado de Adão, todos morreram. A morte reinou. Nós já conhecemos esse reinado. Nós ouvimos a respeito da morte diariamente. Basta olhar para o mundo, basta ligar a televisão, basta ouvir os carros de som que passam e a gente escuta falar da morte. Foi o seu pecado que trouxe esse reinado. Mas agora Paulo vai nos mostrar e vai nos lembrar que há um reinado superior a esse. Porque nós lemos, irmãos, sim, que Adão não morreu fisicamente logo que cometeu o seu pecado. Nós sabemos disso. A palavra de Deus dizia que logo que ele comesse ele morreria, mas Adão não morreu, ele teve filhos ainda. Mas é porque Deus não estava falando apenas da morte física, mas estava falando de outro tipo de morte. A morte física viria sim, Adão morreu, Adão não está mais entre nós, mas também viria outro tipo de morte. Viria a morte espiritual, o distanciamento de Deus. É exatamente isso que acontece. Os irmãos vão lembrar que quando ele peca, o que Deus faz? Deus tira ele do jardim e tira ele da árvore da vida. Qual é a razão disso? Qual é o propósito disso? Qual é o sentido, o significado disso? É porque quando Adão peca, ele não pode mais ter acesso à vida que ele tinha com Deus, porque ele morreu nos seus pecados. Ele está morto. Uma vez que ele morreu, uma vez que ele foi afastado da árvore da vida, nós percebemos que ele está morto em seus delitos e pecados. E o que nós temos aqui na descrição de Paulo é uma esperança muito maior do que a morte física que reinou, do que a morte espiritual que reinou. Porque aqueles que recebem a abundante graça e justiça de Cristo reinarão. Essas são as promessas do Senhor. E esse reinado é muito mais abundante do que o reinado da morte. O texto está nos prometendo que o Senhor Jesus Cristo nos liberta do terrível império das trevas. Abra em João capítulo 8, versículo 51. E veja que essas são as promessas do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 51. João capítulo 8, versículo 51. Veja o que Cristo diz, esse segundo Adão, que promete que aqueles que creem nele receberão vida abundante e reinarão em vida. Veja o que ele nos diz aqui, João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Perceba como essas palavras de Cristo são maravilhosas, irmãos. Porque Cristo está prometendo vida eterna a todos aqueles que guardam sua palavra. Jesus Cristo está mostrando que ele não veio simplesmente para vencer uma morte física, mas que ele veio para vencer a morte eterna. A morte que nós sofremos por conta do nosso pecado em Adão. Porque a quebra da lei gerou morte. O Senhor Jesus Cristo agora está dizendo que aquele que crê nas minhas palavras viverá eternamente. Veja, as palavras da maldição da aliança eram: se você comer, você vai morrer certamente. Mas Cristo está nos dizendo: se você guardar a minha palavra, você vai viver eternamente. A promessa é que nós vamos reinar em vida
por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da sua graça, nós reinaremos em vida abundante, muito superior à morte. Veja, a promessa é essa. Se você conhece a morte hoje, se você experimenta a morte hoje, por meio de Jesus Cristo você pode conhecer uma vida que é muito maior do que qualquer morte que você possa conhecer nesse mundo. Se nós sofremos com a morte espiritual na nossa vida, quando nós não conhecíamos o Senhor, se nós até hoje sofremos, mesmo depois de conhecer o Senhor, com os nossos pecados que mostram como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se nós ainda sofremos com a morte de amigos queridos, ou até mesmo com o medo da morte que se aproxima de nós, Paulo está nos dizendo que há uma esperança muito maior, porque pela graça do Senhor Jesus Cristo nós reinaremos numa vida que é infinitamente maior do que qualquer morte que nós conheçamos nesse mundo. É infinitamente maior do que qualquer morte que você conheça nesse mundo. Por meio da sua graça e da sua justiça, nós reinaremos em abundante vida. É por isso que ele nos diz no versículo 21, de Romanos capítulo 5, quando ele diz: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Porque em Adão reinou a morte, mas em Jesus Cristo nós conhecemos a vida, a verdadeira vida que reina perfeitamente naqueles que creem nas suas palavras, que creem nele. Mas Paulo ainda nos dirá mais outra verdade. Paulo vai nos dizer que Cristo também triunfa sobre o pecado por meio da justiça. E aqui perceba que nós já estamos chegando ao fim do texto e que no esquema de comparações do apóstolo, ele destaca a superioridade da justiça de Cristo, do ato de justiça, de obediência de Cristo, que gera a vida, por meio do qual muitos se tornam justos em relação à transgressão e desobediência de Adão. E veja os versículos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Dando continuidade, irmãos, aos seus argumentos, o apóstolo mais uma vez apresenta os contrastes entre Adão e Cristo, mas agora no papel pactual que eles ocupam. Essas palavras, irmãos, nos mostram a diferença entre a obra de um e a obra de outro. Ele fala de uma ofensa, de uma transgressão, do outro lado ele fala de um ato de justiça, de obediência. Desobediência e obediência, transgressão e justiça são comparados aqui. E a razão, o raciocínio de Paulo é simples, porque ele apresenta essa comparação em termos da consequência. Porque a transgressão de Adão, a única transgressão, trouxe o juízo, trouxe o julgamento sobre todos os homens. Pelo próprio texto fica claro que a amplitude do pecado deve ser compreendida sobre todos os homens que existiram. Porém, uma frase, irmãos, é mais difícil, porque o apóstolo Paulo ele diz aqui que por uma só ofensa veio o juízo, a condenação sobre todos os homens. Mas depois ele diz que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. E essa frase é difícil, porque se pra gente é natural entender que a condenação veio sobre todos os homens, por uma constatação simples que Paulo já nos ensinou a fazer, os homens morrem. Essa frase, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida, não é tão simples assim. A gente pode perguntar então, será que Paulo está nos dizendo que todos os homens serão salvos? Que a graça de Deus vem sobre todos os homens indistintamente e que todos então serão salvos? Não acredito que seja isso que Paulo está dizendo, e por isso eu peço paciência aos irmãos para que mais uma vez a gente tente entender essa frase difícil, e para isso eu conto com a ajuda do Hendrickson, que pode nos ajudar bastante. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender que o apóstolo já deixou muito claro em passagens anteriores que a salvação é para os crentes e somente para eles. Nós vemos lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, que a salvação, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a salvação é para aquele que crê. Paulo já deixou isso claro várias vezes. Além disso, Paulo já enfatizou
também nesse mesmo texto que a salvação é para aqueles que creem. Vocês vão lembrar que no versículo 17 nós lemos que aqueles que recebem a transbordante graça e o dom da justiça, esses reinarão. Ou seja, não são todos que reinarão na vida de Cristo Jesus, mas sim aqueles que recebem a transbordante graça de Cristo. Além disso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos ler os versículos 22 e 23 e perceber que essa passagem é muito parecida com Romanos capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que a estrutura do versículo 22 é muito parecida, com Romanos capítulo 5. Assim como em Adão todos morrem, todos também serão vivificados em Cristo, todos e todos. Mas o versículo 23 nos esclarece quem são esses todos que o apóstolo está falando. Ele diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Claramente o apóstolo Paulo não está falando que todos, ou seja, todos os seres humanos serão vivificados e salvos por meio da graça de Jesus Cristo. Não, mas está falando que aqueles que são de Cristo, aqueles que receberam a graça de Cristo, aqueles que creram na palavra de Cristo, esses, sim, serão vivificados pelo Senhor. Esses sim receberão o dom da justiça e da graça. O que Paulo então está nos dizendo, irmãos, em Romanos capítulo 5? Quando ele nos diz que todos receberão o ato de justiça de Cristo. É mais provável então, irmãos, que Paulo esteja nos dizendo, esteja tratando mais uma vez sobre a igualdade entre judeus e gentios. É isso que ele faz durante toda a carta. Durante toda a carta ele nos mostra que não há diferença entre judeus e gentios. É isso que ele faz nos primeiros 3 capítulos da carta, quando ele mostra que todos os homens são pecadores. Quer sejam judeus, quer sejam gentios, todos os homens são pecadores. Ou seja, quando Paulo nos diz aqui que o ato de justiça de Cristo, por meio da obediência de Cristo, todos se tornarão justos, ele está falando que não há diferença. Seja você judeu, seja você grego, seja você de qualquer país, você vai ser salvo somente pela graça de Cristo. Ele está dizendo, não confie, você que é judeu, que você será salvo pela obediência à lei, pela obediência a qualquer outra coisa. Não, você só pode ser salvo por meio da graça de Cristo Jesus. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, você só pode ser salvo da condenação do pecado de Adão por meio da graça de Cristo Jesus, por meio da obediência do Senhor Jesus Cristo. É somente pelo ato de justiça de Cristo, é somente pela obediência de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. E se no início nós percebemos que o pecado de Adão nos colocava no mesmo nível de toda a humanidade, não importando os pecados que nós cometêssemos, porque todos nós já estávamos condenados pelo pecado de Adão, a graça de Cristo Jesus também nos leva ao mesmo nível de todos os homens. Nós só seremos salvos pela graça do Senhor. Não adianta sermos bons homens, boas mulheres, porque o único meio de salvação é a graça do Senhor. Se você é judeu e você acha que, porque você é judeu, Paulo está dizendo, você merece um caminho diferente de salvação, não acredite nisso. Você só pode ser salvo pela graça de Cristo. Não importa o seu status na sociedade, o quanto você ganha, o que você pode ser, o quanto de conhecimento você tem, o quanto de tempo de igreja você tem. Nada disso diante do Senhor importa. Porque todos nós, Paulo está nos dizendo, só seremos salvos por meio da graça de Cristo. A própria sequência do texto, irmãos, nos deixa claro isso, quando ele nos diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É por meio da obediência de Cristo
que você é justificado, que os seus pecados são perdoados. É por meio da graça do Senhor em Jesus Cristo, da sua obediência, da sua justiça que foi colocada sobre você, que foi imputada a você, que seus pecados são perdoados. Não é pela sua justiça, não é pela sua conduta, é pela justiça de Cristo. É porque a justiça de Cristo é transferida para você, é feita sua, que seus pecados são perdoados. Você se torna justo e você alcança a justificação da vida. É pela graça de Cristo, é pela justiça de Cristo. O que nós temos aqui, irmãos, Paulo mostrando a superioridade do ato de justiça de Cristo, da sua obediência, por meio do qual muitos se tornam justos. Nós só seremos justificados, os nossos pecados só serão perdoados por meio da graça, da justiça de Cristo. Não há perdão sem pagamento. E Jesus Cristo paga pelos nossos pecados. E é pelo seu pagamento, é pela sua justiça que nós somos perdoados. Não confie nos seus méritos. Não confie em você. Reconheça que em Adão você está morto e perdido, mas que em Jesus Cristo você tem a promessa de salvação. Você tem a promessa de reinar com Ele em vida. Não há meio caminho, não há outro caminho, não há caminho do meio. Ou você está debaixo de Adão e na morte, ou você crê no Senhor Jesus Cristo e conhece a verdadeira salvação da vida. Não há caminho de mérito, não há caminho de legalismo, só há o caminho da graça. Vamos orar nesse momento, mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos apresentou um único caminho para a vida. Um único caminho, por meio de um único Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que nos dá vida e que nos faz reinar em vida. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos mostrou com uma graça a vida que nós não conhecíamos. Nós te louvamos, Deus, porque a nossa salvação não depende dos nossos méritos, somente da justiça de Cristo que é feita nossa. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para Cristo, perceber que nele está a nossa salvação. Nos ajuda a perceber que se Adão nos condenou ao pecado, Cristo nos dá vida. Nos ajuda a crer na palavra de Cristo e ser salvo por esse Salvador, que nos salva da morte, que nos salva da condenação, que nos salva do pecado e que nos faz reinar em vida. Nos dá fé. E se há, Deus, entre nós pessoas que ainda não conhecem esse Salvador, sejam essas pessoas presentes aqui na igreja ou pessoas que já estão aqui há muitos anos, que todos nós possamos conhecer a graça de Cristo Jesus pela fé nele. Salva-nos, Deus, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, porque não há outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.